Vamos começar hoje mais uma aula, continuando aí o estudo das raízes da equação do segundo grau, só que agora de uma forma um pouco mais profunda, né? De uma maneira não tão simples, né? Que nós vimos nas aulas anteriores. Vamos ver algumas particularidades da equação do segundo grau. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Mas faz parte, é o momento que a gente está vivendo, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 exemplos de 3 equações do segundo grau resolvidas, né? Cada uma com uma particularidade. Vamos acompanhar. Primeiro exemplo, ele te dá esta equação e pede para você descobrir as raízes. Nós, nos outros vídeos, o que nós observamos? Que existe a possibilidade de descobrir as raízes do segundo grau utilizando uma equação chamada equação de Bhaskara. E que, quando é possível, você tem uma raiz ou até 2 raízes, dependendo do caso, nenhuma raiz, né? E é o que nós iremos ver agora. Como é que é a equação de Bhaskara? Ela vai dizer o seguinte, que a gente vai botar, aqui já está em números, tá? Mas só relembrando, uma revisão, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4, sempre esse 4 vai estar presente, o A da equação, né? Esse aqui é o Azinho da equação, olha aqui o A da equação, vezes C, olha aqui o C aqui, ó, da equação. Então, uma vez que a gente faz dividido por 2, que faz parte da equação, por A, olha aqui, ó, A. Seguindo essa conta, você vai ter uma rota na qual você vai ter a parte positiva, né? Lembra? Observe que tem negativo e positivo. Então, você vai ter a parte da raiz positiva, ou seja, mais ou menos raiz, né? De toda essa parcela aqui. A parte que for menos, olha aqui, ó, nós temos aqui a parcela negativa e embaixo temos a parcela positiva, né? Na parte que é negativa vai sair uma raiz e na parte que é positiva vai sair outra raiz. Só que a gente vai observar, né, na próxima conta aqui, lembrando que isso aqui está tudo resolvido a partir disso daqui que já foi tratado, foram tratados esses assuntos nas últimas aulas, tá? Eu acabei de falar, menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Tá? Fazendo o mesmo procedimento nesta equação aqui, tá? Olha aqui, ó, menos b, quem é b? Menos 12, tá aqui, mais ou menos raiz de b, olha b aqui, ó, ao quadrado, menos 4ac. Fazendo isso daqui, dividido por 2, olha o a aqui, ó, mesma coisa, o a que tá aqui na frente, que é o número 1, que não precisa aparecer. Então tá aqui. Fazendo todas essas continhas, observe que quando o autor fez a conta, ele chegou ao valor dentro da raiz igual a 0. Olha aí, ó. Igual a 0. Então perceba que no caso anterior deu igual a 1. Nesse caso, nós achamos uma raiz igual a 0. Achando o valor da raiz igual a 0, ficou 12 menos 0 e 12 mais 0, porque lembra aqui, ó, você segue uma rota positiva e uma rota negativa. Vai chegar isso aqui, ao mesmo resultado, ou seja, 6. A gente tira uma conclusão importante. Aqui é onde o valor não foi igual a 0, né? E a raiz foi maior do que 0, ou seja, 1. 1 é maior do que 0, correto? Dentro da raiz foi 1. Nós temos 2 raízes. Temos aqui a possibilidade de 2 raízes. E aonde, né, nós encontramos uma raiz 0, olha aqui, ó, raiz igual a 0, nós temos apenas uma raiz. Num terceiro exemplo, olha aqui, ó, fazendo tudo bonitinho de novo, ó, menos b, quem é b aqui, ó, b é menos 14, olha aqui, ó, menos b, tá aqui o b, mais ou menos raiz de quem? B ao quadrado, olha aqui, b ao quadrado, menos 4a, olha lá o a está aqui na frente, vezes c, quem é c aqui, ó, 50 vezes c.
Fazendo todas essas continhas aqui, nós chegamos a um valor dentro da raiz negativo. E eu já tinha explicado a vocês que dentro do conjunto dos reais não é possível achar raiz de números negativos, né? Isso só no número, nos complexos, ok? Que é possível achar essa raiz. E não é matéria agora de vocês, isso vai ser lá no ensino médio. Logo, não existe o quê? Solução real. Ou seja, se a gente encontra uma equação do segundo grau na qual você tem uma raiz de um número negativo, você não tem solução real. Okay? Então, esses foram os 3 exemplos. Nós tivemos um exemplo na qual a raiz é positiva, número dentro da raiz é positivo. Achamos um na qual a raiz é igual a 0, né? E achamos um na qual dentro da raiz nós temos um número negativo, logo não teremos solução real. É o que está dito aqui. Quando você tem b ao quadrado menos 4ac maior do que 0, você tem o quê? 2 raízes diferentes, x1 e x2, tá? Quando você tem b ao quadrado menos 4ac igual a 0, só é possível ter o quê? 2 raízes iguais. E no caso C, no terceiro caso, no terceiro caso, quando você acha uma raiz menor que 0, uma raiz não, né, um número dentro da raiz menor que 0, ou seja, quando você encontra b ao quadrado menos 4ac menor que 0, ou seja, um número negativo, não há raiz para esse número no conjunto dos reais, ok? Então não tem solução real. E aqui nós temos o resumo de tudo que eu acabei de falar agora. Fechou? Então, tá aqui resumidinho isso aqui, bonitinho para vocês. Uma vez que a gente sabe que existem essas possibilidades aqui, ou seja, só é possível encontrar as raízes quando satisfaz o quê? Quando toda essa conta for maior ou igual a 0. Quando esse valor aqui dentro, tá, for maior ou igual a 0. Ok? Então, só é possível quando nós tivermos isso. Quando nós resolvemos isso garantindo, né, que a raiz vai ser tirada aqui de um número que não seja negativo, né, nós podemos cair na seguinte situação. Que a gente pode somar as raízes e podemos ter a multiplicação das raízes, tá? Ou seja, existe a soma das raízes e existe o produto das raízes, a soma e a multiplicação. Lembra que tem x1 e tem x2, são 2 raízes? Então, se eu fizer a soma das raízes, olha aqui, ó, a primeira raiz é a rota positiva aqui, ó, e a segunda raiz é a rota negativa. Quando você faz uma dedução matemática disso tudo aqui, nós chegamos a esse valor que é o que nos interessa aqui, tá? Não vou ficar me aprofundando aqui, deduzindo, demonstrando, porque o vídeo vai ficar longo demais e fica muito maçante. Mas a gente sabe o seguinte, que a soma das 2 raízes podem ser representadas como o quê? Uma fração, né, uma razão entre b sobre a. Lembrando que uma equação do segundo grau aqui, olha, é composta por a, b e c, tá? Então, a soma das raízes que nós descobrimos, as 2 raízes que nós descobrimos, pode ser escrita sobre uma forma de razão entre b, ou seja, esse b aqui, esse b aqui, dividido por a, e negativo, tá? Menos b sobre a. Esse é o resultado da soma das 2 raízes. E também temos o produto entre elas. Se eu multiplicar as 2 raízes, aqui ó, a rota positiva ao sinal de mais e também a rota negativa, fazendo todas as deduções aqui, seguindo passo a passo, aqui tá meio apagado, tá? Mas no livro de vocês acredito que esteja direitinho. Fazendo tudo isso daqui, continha, a gente vai chegar aqui no final, onde o produto das raízes pode ser escrito na forma de uma razão entre C e A, ou seja, C dividido por A, esse número que acompanha, o x ao quadrado é o A, né? Vai ser o produto. Para que serve isso? Serve para facilitar, né, a descoberta tanto de A, B e C,
como para descobrir as raízes, dependendo do momento, dependendo dos dados fornecidos no problema, tá? Então, dependendo desses dados fornecidos, você consegue descobrir as raízes ou A, B e C. Então, vamos lá. Resumindo tudo, nós chegamos a essa equação aqui, ó. A soma de x1, né, mais x2, ou seja, da primeira raiz mais a segunda raiz, pode ser escrita na forma de uma razão entre menos b sobre a. E o produto entre a primeira e a segunda raiz pode ser escrito na forma de uma razão entre c sobre a. Então, a gente, seguindo em frente, né? Ou seja, se a gente tem isso daqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a c, se eu divido tudo por a, eu vejo o quê? A sobre a dá 1, b sobre a está aqui e c sobre a está aqui. Olha aqui, ó, b sobre a, c sobre a. Lembra que b sobre a é igual a soma e que c sobre a é igual ao produto? Tá, claro, na forma negativa. A gente pode agora reescrever a equação do segundo grau, em vez de ser ax quadrado mais bx mais c, de uma maneira diferente agora. Agora a gente pode colocar assim, ó. X ao quadrado mais b sobre a mais c sobre a pode ser escrito de qual forma? Né? Pode ser escrito de x ao quadrado, se ele botar um sinal negativo aqui fora, porque faz ficar positivo, ok? Isso aqui deve ter um parênteses, não sei se é uma falha do livro, do professor, acredito que tenha um parênteses aqui. Então a gente pode escrever desse formato aqui, com um parênteses aqui, ok? E aí, essa parcela e essa parcela, sendo isso daqui a soma e isso daqui o produto, pode ser escrito como x ao quadrado menos a soma mais o produto é igual a zero. Ou seja, uma equação do segundo grau pode ser reescrita agora utilizando o conceito de soma e produto das raízes. Tá? Então, nós temos duas maneiras de escrever a raiz agora, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ou x ao quadrado menos a soma x, né, que é x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto de quem? Soma das raízes, produto das raízes. Sendo assim, né, vamos ver aqui um exemplo. Vamos escrever uma equação do segundo grau, sabendo que suas raízes são menos 4 e 2. Então, aqui nesse problema, ele está fornecendo para você as raízes, que é menos 4 e 2, x1 e x2. Então, vamos escrever. Sabemos que a soma, ó, x1 mais x2 é quanto? Menos 4 mais 2, resultado da soma dá menos 2. E a multiplicação, menos 4 vezes 2, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Então, nós temos o S, que vale menos 2, e temos o P, que vale menos 8. Agora, só substituir esses dados, ó. Se é essa forma que a gente tem para escrever, né, a equação do segundo grau, soma, produto, e a gente acabou de fazer a soma e o produto aqui, posso escrever de qual maneira aqui, ó. X ao quadrado menos menos 2, esse menos 2 aqui, ó, é da soma, mais menos 8, que é o produto que está aqui. Ou seja, a equação pode ser escrita x ao quadrado mais 2x menos 8. Então, olha aqui, ó. Se você tem as raízes, você consegue encontrar a equação do segundo grau. Você consegue escrever a equação do segundo grau tendo em mãos as duas raízes. E outra, se sabemos que tem duas raízes, sabemos que b ao quadrado menos 4ac é maior que zero, tá? Isso aí é fato que a gente acabou de ver lá em cima. Agora vamos escrever uma equação do segundo grau sabendo que suas raízes são iguais, ou seja, aqui, ó, as duas raízes valem 2/3, ou seja, b ao quadrado menos 4ac é igual a zero, tá? Não importa, olha aqui, ó, a soma vai ser 2/3 mais 2/3, que é igual a 4/3. E o produto é 2/3 vezes 2/3, que é igual a 4/9. Aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. Tendo em mãos, né, a soma e o produto, só substituir aqui, ó, na equação tipo geral, né, levando em conta a soma e o produto das raízes, nós teremos o quê? X ao quadrado, faz parte, né, aqui, ó, menos
A soma, qual é a soma? 4/3. Então, isso aqui é menos ela, aqui, ó, menos 4/3, mais o produto, aqui, ó, mais 4/9. Então, essa é a equação do segundo grau, na qual você tem as duas raízes iguais a 2/3, tá? Então, tá aí, ó, a equação foi escrita desse jeito. Seguindo em frente agora, suponhamos agora que tenhamos uma equação. Qual é essa equação? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Tá? Bom, agora eu não tenho as raízes. Eu tenho que descobrir essas raízes, né? Vamos colocar assim, eu tenho a equação, mas não possuo as raízes. Mas eu tenho quem? Aqui, ó. Essa parcela aqui, que é responsável pela soma, e essa parte que é o C, que é responsável pelo produto das raízes. Então, eu sei que x1 mais x2, ou seja, menos b sobre a, que é o que equivale a x1 mais x2, menos b sobre a é igual a quanto? Aqui, ó, menos 5, entre parênteses aqui, e menos aqui fora, que faz parte da equação, aqui, ó, dividido por a. Quanto que vale a? Um 1zinho que está aqui. Ou seja, menos b sobre a é igual a 5. E sabemos o quê? Que x1 mais x2, ou seja, c sobre a, é igual a 6 sobre 1, né? C sobre a, aqui, ó. Tá aqui, ó. C sobre a. C a gente sabe que vale 6 aqui, ó, que é a constante sobre a. Então, eu sei que c sobre a é igual a 6, ou seja, x1 vezes x2 é igual a 6, e que menos b sobre a é igual a 5. Ou seja, que número que somado dá 5 e que multiplicado dá 6? Somado dá 5 e multiplicado dá 6. 2 e 3, né? 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Então, olha só. Nós temos o seguinte. A soma 0 e 5. Beleza, temos vários números que podem ser somados, né? Que dá 5. Mas e o produto que tem que dar 6, né? Que é uma outra condição. Somado tem que dar 5, mas multiplicado tem que dar 6, né? Você tem 0, 5, 1 e 4, 2 e 3, e assim muitos outros, infinitos valores que dão 5. Mas tem que ser um conjunto entre a soma e o produto. Tá? O produto é 2 e 3, né? Logo a gente chega às duas raízes. Quais são as duas raízes? x1 ou x2, a ordem aqui não importa, tá, pessoal? x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Conseguimos encontrar aí as duas raízes. Agora vamos calcular isso daqui, ó, dessa nova equação. Se vocês observarem, sempre aqui, ó, vou retornar um pouquinho na equação geral, sempre, tá, da soma e do produto. Vamos procurar aqui. Quando você tem a equação que trabalha com a soma e com o produto, o número que está acompanhando o x², o a vale 1. O a sempre vale 1, não pode ser diferente de 1. Então isso aqui vai valer para a igual a 1, tá vendo? Se você fizer uma continha na qual a for diferente de 1, que é esse caso aqui, a igual a 2, você tem que dividir toda a equação por a. Por que isso? Porque você dividindo toda a equação por a, você vai converter esse valor de a para 1. Exemplo aqui, ó, tá vendo toda essa continha aqui? Vou dividir tudo por 2, porque a vale 2. Dividindo tudo por 2, vai ficar o quê? 1x ao quadrado vezes 16 dividido por 2, 8, 24 por 2, 12. Aí a gente cai nessa equação que a gente vai poder utilizar a propriedade da soma das raízes e do produto das raízes. Por quê? Porque x1 mais x2, né, vai ser igual a menos b sobre a, lembrando que a vale 1, né, nesse caso. Então, olha só, como é que vai ficar tranquilo aqui para a gente fazer, ó. B vale quanto? Vale 8, então vai ficar menos 8 sobre 1, vai dar o quê, ó? Menos 8, ou seja, x1 mais x2 tem que dar menos 8. E x1 vezes x2 tem que ser c sobre a, quanto que vale c? 12, né? Aqui, ó, depois que a gente dividiu, valeu 12, ó. Então, 12 sobre 1. Então, que número que multiplicado ele vai dar 12 e somado vai dar menos 8, né? Então, vamos lá. Dois números se multiplicando que dá 12.
positivo e que se somando dá um valor negativo. Provavelmente esses dois valores têm que ser negativos, né? Porque quando você soma dois valores negativos, você repete sinal negativo. Soma os valores e repete sinal. Mas quando você multiplica dois valores negativos, você tem um resultado positivo, né? Então a gente vai buscar esses números. Então vamos lá. Quais são as possibilidades? Para dar aqui, ó, as possibilidades, ó, 1 e 12, 2 e 6, né? 3 e 4, 1 e menos 12, menos 2 e 6, infinito. Tem vários, tá? São vários números que você tem que pode ser somado, né? E dar um valor negativo, menos 8, e que multiplicado dá positivo. Mas eu vou logo de cara, né? Para não perder muito tempo. Vamos logo de cara. Somado, para dar menos 8, tem que ser o que aqui? Só de olhar a gente vê que pode ser menos 2 vezes menos 4, por exemplo. Menos 2, menos 6, porque menos 2, menos 6 dá menos 8. E menos 2 vezes menos 6, ou seja, menos com menos dá mais, né? E 2 vezes 6 dá 12. Então a gente consegue rapidamente, mas aí vocês dão uma olhada em cada caso no livro de vocês, só para ganhar tempo, que esses valores vão ser quais? Menos 2 e menos 6, tá? Então, descobrimos as duas raízes, menos 2 e menos 6, porque ao somar esses dois números negativos você vai ter menos 8, e ao multiplicar eles, né, você vai chegar a mais 12. Então, essa relação entre a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau fornece um importante teorema. A gente consegue chegar a esse teorema, aonde as raízes, né, da equação, que a gente chama aqui pela soma e do produto, utilizando soma e produto, a gente vai chamar de alfa e beta, ou seja, são essas raízes, né? Alfa e beta, tipo x1, x2, alfa e beta. Então, para facilitar, alfa mais beta vai ser a soma, alfa vezes beta será igual ao produto entre elas. E em vez de colocar x1 e x2, agora a continha vai fazer alfa vezes beta em tudo e vai chegar às mesmas conclusões que nós havíamos chegado antes, tá? Que seria alfa mais beta, ou seja, x1 mais x2 igual a soma, alfa vezes beta igual ao produto dessas raízes. Então, reciprocamente, né, fazendo isso daqui, a gente sabe o seguinte, que x, se é a raiz, né, porque a gente já viu nas aulas anteriores, volta lá nos vídeos que nós já havíamos visto, x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, que essa raiz no caso é alfa e beta, vai gerar essa equação do segundo grau. Então, nós temos aí a equação do segundo grau, escrita utilizando a soma e o produto das raízes, tá? Então, vamos lá. Nós, então, podemos escrever essa equação, né? ax² mais bx mais c, ok? Como a vezes x² menos a soma vezes x mais, aqui ó, o produto. Por quê? Olha aqui ó, b, esse bzinho aqui, lembra esse bzinho que acompanha o x aqui? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a soma, né? E aqui o c não vai ser o produto? Então nós temos esta equação aqui que pode ser escrita, tá? Ou podemos concluir o seguinte, como toda essa equação aqui, ó, x² menos a soma vezes x mais o produto, lembrando que soma e produto que eu estou falando são das raízes, tá? x1 e x2, pode ser escrita na forma de x menos alfa vezes x menos beta, esse azinho aqui, né, multiplicando ela, então a gente pode ter que a vezes x menos alfa vezes x menos beta, tá? Pode ser escrito também desta maneira aqui. Mas tudo isso fica mais fácil através dos exercícios. Ficar falando assim, vocês já perdem o raciocínio de tudo que foi visto antes. Na hora que for resolvendo os exercícios, as coisas vão ficando bem mais claras.
Então, o que a gente pode fazer? Ó? Acompanhe a resolução de um exercício a seguir. Determine o valor de m com m diferente de zero, ou seja, m não pode ser zero, para que a equação mx ao quadrado menos 6x mais 3 igual a zero tenha o quê? Duas raízes reais diferentes. Para ter duas raízes reais diferentes, b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior que zero. Tá? Para terem duas raízes iguais, b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. E para não possuir raízes reais, b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor que zero. Então, pegando a primeira, a letra A, vamos lá. Como é que a gente descobre esse b ao quadrado menos 4ac, que a gente chama de delta, né? Esse delta, como que vai ser? Bom, b, quanto que vale b? Menos 6. Quanto que vale A? É o m, que a gente não sabe. Quanto que vale C? É o 3. Então, vamos lá. b ao quadrado está aqui, menos 4 vezes A vezes C, tá? Ele tem que ser o quê? Um valor maior do que zero. Todo esse valor tem que ser maior do que zero, ok? Então, vamos seguir aí a linha de raciocínio. Como é que vai ser isso? Quando a gente fizer todas essas continhas, menos 6 ao quadrado vai dar 36, menos 4m vezes 3 vai dar menos 12m, tá? Todo esse valor aqui, tudo bonitinho, tudo direitinho. Esse sinal aqui, ele está errado, ok? Esse sinal aqui ele tem que estar invertido. Tem que ser maior do que zero, do jeitinho que está aqui embaixo. Ok? Então, vamos lá. Então, para corrigir isso, como que é feito, né? Então, uma maneira de você corrigir todos esses valores é multiplicando esse valor por menos 1. Então, uma vez que você multiplica por menos 1, você faz com que o sinal da equação inverta, ok? Então, o sinal da equação ele vai inverter. E aí, o que vai acontecer? Esse 36 ele vai passar para o outro lado, né? Negativo. Observe só, menos 12m, tá tudo bonitinho aqui, ó. Vai passar para o lado de lá, ó. Esse número vai passar para o lado de lá. Esse daqui vai permanecer. Aí você vai multiplicar, esse valor não tem que ser maior do que zero? Então, olha só, você vai multiplicar tudo por menos 1, aí você corrige o sinal da equação, ó. Ele vai inverter de lado. Aí 12m maior que 36, m maior que 36 sobre 12, logo m é maior que 3. Então, para que essa equação do segundo grau aqui venha a ter duas raízes, m tem que ser um valor maior do que 3, ok? Então, esse valor, m, tem que ser maior do que 3. Fechou, pessoal? Então, vamos para essa parte. Portanto, para que a equação tenha duas raízes reais diferentes, m tem que ser um valor menor que 3. Nossa mãe, isso aqui tem uma embolação aqui, hein? Tem alguma coisa de errado aqui, né? M tem que ser menor que 3. Aqui está m maior que 3, está botando m menor que 3. É a falha que está aqui em cima, ó. Ele colocou esse sinal aqui, ó. Esse sinal é o contrário, tá, pessoal? Que, ó, perceba que o sinal está aqui, mas logo embaixo ele já erra aqui, ó. Ele comete uma falha aqui, ó. Tá cometendo uma falha aqui. Então, tudo isso aqui é trocado, né? Inclusive, aqui vai ser invertido também, ó. Invertendo aqui. Complicado, né? A matéria já não é simples. Aí o livro vai e comete essa falha, aí complica mais para o aluno. Então, é só inverter, ó. Esse sinal aqui é invertido, 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 invertido. Quando multiplicar por menos 1, né? Que aqui inverteu, inverte para o outro lado. E aí fica certinho do jeito que ele está falando. Tem que ser um valor para x, né? Invertendo, né? Já que isso aqui vai ficar para o outro lado, é menor do que 3. A gente já tem um desafio de ter que calcular, de dar aula online, né? Ou seja, falando para ninguém, né? Tô falando aqui pro celular, para a parede. E ainda vem um livro ainda com essas falhas ainda, só complica a nossa vida. Mas eu peço a compreensão de vocês que esse sinal aqui tá errado, ó. Ele tem que obedecer isso, tá? Então aqui é ao contrário, aqui é ao contrário. Aí quando multiplicar por menos 1, esse cara vai inverter ao contrário, vai ficar m menor que 3. Aí aqui vai estar certinho, ó. Certinho. Portanto, para que a equação tenha duas raízes reais diferentes, m tem que ser menor que 3, do jeito que eu estou falando, tá?
Não tem como eu corrigir o livro, isso não é editável, então é a maneira que eu tenho aí para resolver essa situação. Agora, para as duas raízes serem iguais, tem que ser igual a zero. Fazendo tudo bonitinho, 36 menos 12m igual a zero. O 36 passa para o outro lado, né? Aí vai ficar menos 36 dividido por menos 12. M tem que ser igual a 3. Então, exclusivamente, para poder aquela equação possuir uma raiz apenas, M tem que ser igual a 3. Aí aqui, tá vendo como é que eles corrigem a besteira que eles fizeram lá em cima? Olha aqui, ó. Para poder não possuir raiz, esse valor tem que ser menor que zero. Aqui, ó, menor que zero. Então tá aqui bonitinho agora, aqui, ó, menor que zero, ó, direitinho, seguindo a mesma ordem que aqui. Menor que zero. O que vai acontecer? Vai ser a mesma conta, só que o inverso daqui, né? O contrário daqui. Então observamos aqui embaixo, como aqui está errado, lembre-se que aqui está errado, aqui tem que inverter esse sinal. Então aqui está da forma certa, ou seja, M tem que ser maior do que 3 para que a equação não possua solução no conjunto dos reais, ó. M tem que ser maior do que 3, aqui, ó. M tem que ser maior do que 3, tá? Então é assim que funciona. Para facilitar a vida de vocês, eu vou resolver um exercíciozinho aqui, tá? Mostrar para vocês como é que foi resolvido. Por exemplo, a letra A. Escreva a equação do segundo grau cujas raízes sejam 3 e menos 5. Bom, nós temos x1 e temos x2, ok, pessoal? Temos x1 e temos x2. Nós sabemos o quê? Que x1 mais x2 vale quanto? 3 mais menos 5, igual a menos 2. Então, a soma S vale menos 2. E o produto? 3 vezes menos 5. O produto dá menos 15. Como é que a gente escreve uma equação do segundo grau? Não é x ao quadrado menos a soma vezes x menos o produto, mais, no caso, o produto? Bom, então olha aqui, ó, esse menos obrigatoriamente tem que estar. E aqui, olha, a soma não deu menos 2? Menos vezes menos dá mais, aqui, ó. Então, nós temos que x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Então, essa é a equação, tá? Utilizando qual, professor? Utilizando isso aqui, ó. Vamos achar aqui. Estou utilizando esta equação aqui, ó. Aqui, ó, bonitinho, tá? X ao quadrado menos a soma das raízes mais o produto tem que ser igual a zero. Pode ser que eu tenha passado aqui em algum momento, né? Despercebido, eu estou passando rápido. Mas é isso. Tá? E aí vocês irão fazer aí as demais, tá? Tentem fazer as outras. Se eu passar aqui, eu vou acabar atrapalhando a resolução das outras, né? Mas aí vocês dão uma olhadinha, como eu fiz essa aqui agora, como uma base para vocês resolverem a B e a C e as outras questões. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado vocês, né? Tentem voltar ao vídeo, dar uma olhadinha com mais calma, também com o livro. Qualquer coisa, eu tô aí, só mandar uma mensagenzinha, chama o tio que o tio atende e a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Grande abraço a todos, bons estudos e bons exercícios.